o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Tem alguém aqui que nunca ouviu essa frase, que é o versículo número 1 desse salmo? Tem alguém? Então, estamos todos cientes daquilo que nós vamos falar, né? Nós vamos, na verdade, eu acredito que, paralelamente àquilo que nós temos falado sobre testemunho, sobre esse poder que existe no testemunhar, no lembrar, de nós expormos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, paralelamente a isso, sempre que eu estiver aqui também, eu tenho no meu coração de falar e trazer de alguma forma expositiva ou de alguma forma mais didática, de outro jeito, falar sobre salmos. Algum salmo. Tem alguns salmos muito conhecidos, que nem o salmo de número 23, tem outro salmo muito conhecido de número 121, salmo 91, são salmos bastante conhecidos, porém, salmos poucos estudados. Quantos daqui já pararam, por exemplo, para estudar o salmo de número 23? Faz assim. 1, 2. De novo, Plácido, também? Ah, não, desculpa, está coçando o olho. Daniel? 2 pessoas já pararam para. Então, vocês provavelmente vocês vão lembrar de alguma coisa aqui que eu vou falar. O salmo de número 23. E nessa noite, eu quero ser bem pausado, bem tranquilo, bem light, né? Bem sossegado. E se der de terminar hoje, nós vamos terminar. Se não der, nós vamos terminar na próxima vez que eu subir aqui. Amém? Quem é que sabe o que é um salmo? Quero começar assim. Alguém? Grazi, microfone. O do dirigente, Wênia. Alguém, vamos ser um pouquinho dinâmico aqui. Tem a coragem de definir. E quando eu falo assim, a coragem é para aprender. Nós estamos aprendendo juntos, amém? Imagine que você está numa sala de aula. O teacher Renato está aqui ensinando um assunto sobre salmos. E eu estou fazendo uma pergunta que vale ponto. Alguém consegue definir o que é um salmo? A Ana. Leva lá para a Ana. Tá ligado? Tá. Eu acredito que seja cânticos de clamor. Cânticos de clamor. Alguém mais? A Brenda, ela levantou primeiro. A Brenda. Eu acredito que seja o povo de Deus. Povo de Deus. A Sara, que não falou ainda, ela levantou a mão. Ela está colando, eu estou vendo aí, mas vai dar certo. Eu acho que são poesias. Poesias. Mais alguém? Alguém desse lado aqui? Tem alguém desse lado aqui? Não brigue. A irmã Agnes. Vamos lá. Amém, né? Bom, vamos lá, os três. Para começar, tá bom. Segura aí, Grazi. Pode ser que a gente use novamente. Vamos lá. A Ana falou que é cânticos de clamor. Clamor como se fosse uma adoração. A Brenda falou que é o povo de Deus. E a Sara disse que é poesia. Em termos leigos, nenhuma está errada. Mas de uma forma mais específica, quem chegou mais próximo foi a Sara. Quem chegou mais próximo foi a Sara. Presta atenção, um salmo, ele é uma poesia
cantada em forma de oração. Por isso que tem a ver. Ela é uma poesia. É algo que o povo hebreu, eles tinham como cultura, como algo comum, talvez até trivial, que era do seu dia a dia. Salmodiar. E geralmente, esse salmodiar do hebreu era acompanhado de algum instrumento de corda. Geralmente a harpa ou... Como é aquele bichinho lá de sopro? Não lembro o nome agora, mas... Não é a flauta, é outro instrumento. Que é um instrumento de sopro. É um instrumento de sopro. Vamos ficar com o instrumento de sopro. Não vou lembrar, também para não dar informação errada, eu não vou entrar no mérito do instrumento. Mas, geralmente, um instrumento de corda e um instrumento de sopro. Vocês estão comigo aqui? Então, um salmo, na sua simplicidade, ele é uma poesia, né? Cantada, expressada de uma forma de uma oração. Amém? Trocando em miúdos, é uma oração, né? Em forma de adoração, porque existe uma liturgia dos instrumentos acompanhando isso, de uma forma poética. Basicamente, isso é um salmo. E nós temos na Bíblia, né, entrou no cânon da Bíblia, 150 salmos, sendo a maioria deles atribuídos ao salmista Davi, inclusive esse que nós iremos estudar um pouquinho nessa noite, amém? Do ponto de vista da religião, existem, que nem eu falei, 150 salmos líricos, né, no Antigo Testamento, atribuído a maior parte ao rei Davi, né? Aí depois você pode pesquisar quais salmos são literalmente escritos ou aqueles que não têm uma assinatura, um autor, mas são atribuídos a eles pela forma, né, que ele foi construído. Por exemplo, o Salmo de número... Tem um salmo que ele é conhecido também, me falhou a memória aqui agora, que ele não tem o autor claro, preto no branco, mas pela forma que ele foi escrito, os teólogos acreditam que se não foi Davi, foi inspirado por Davi, algum discípulo, alguém próximo a ele, ao ver Davi se expressando, se inspirou e escreveu aquele salmo. Então, um salmo, esses 150 salmos formam o livro, né, de salmos que nós conhecemos aqui na palavra de Deus. O salmo também é, como foi dito, ele é uma oração poética, né? Ele tem ritmo. Vocês podem ver, não sei se vocês já perceberam, principalmente em Bíblias mais antigas, que conforme você vai lendo, tem lá pausa, um colchetezinho, pausa. Agora, tarará, aí, todo mundo, o significado, todo mundo vai, calma aqui, ele tem um ordenamento de ritmo, das palavras, das ideias, e tudo isso acompanhado é o saltério, o nome do instrumento, por saltério. E como foi dito, e como todos nós aqui conhecemos, a Bíblia possui um livro com 150 salmos. Aleluia! Então, a título de introdução, nós hoje entendemos o que é um salmo e que nós temos conhecimento de 150 salmos no cânon bíblico. Amém? Renato, o que isso tem a ver com a minha vida?
essa informação eu só queria para desmistificar, porque provavelmente a gente lê, a gente senta para cumprir um cronograma de leitura bíblica e passa batido no entendimento do porquê aquilo dali está na Bíblia, no porquê foi escrito, ou qual o intuito de que ele foi escrito, o porquê 150 poesias, orações poéticas foram juntadas num tomo incluído no cânon bíblico, por exemplo. Como eu disse, são orações. Então, quantos aqui já viram alguém orando e aquela oração lhe inspirou? Eu já, várias vezes. Principalmente quando é de alguém que eu admiro. Às vezes o cara sobe ali e às vezes ele não fala nem bonito, mas, sabe, sobe ali com a autoridade, fala e faz uma oração. Uau, que oração poderosa, que oração, nossa, linda, bonita aquela oração ali. Mais ou menos isso, está aqui o registro de orações, para que nós possamos conhecê-las, nos aprofundar nelas e praticá-las. Aleluia. Temos 150 modelos de orações aqui. Esses dias, uns dias atrás, a Agnes, ela gosta de ler muito salmo, fazer, como é o nome, meu bem? Propósito, né? A gente vai fazendo ali, né? E um dos propósitos é de canções, né? Também atrelado à leitura de salmos. E a gente estava acompanhando ela, né? A gente estava fazendo ali esse propósito pela nossa filha, está ali na mão da Karen, nos braços da Karen, pela nossa filha. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu cantava salmos, a palavra mesmo. E eu comecei a cantar, não sei se você lembra bem, que eu estava lavando a louça e comecei a cantar os salmos, a Bíblia mesmo. Eu coloquei um ritmo na letra bíblica, tipo, eu peguei aqui o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha... E fui. E isso contou como uma canção. Li, eu declarei a palavra. Eu orei a palavra. Literalmente como um salmista. Ou muito semelhante ao salmista daquela época quando escreveu. Aleluia. Então, um salmo, se nós guardarmos ele no nosso coração, nós guardarmos a palavra no nosso coração. Claro, tem salmos muito enormes. Quem aqui vai conseguir guardar o Salmo 119 inteiro? Só Jesus. Mas tem salmos, que nem o Salmo de número 23, Salmo de número 24, Salmo de 121, eu ia falar 191, esse daí é heresia, viu? 121, 91, Salmo 100, celebra. Bota a musiquinha e vamos batendo, e vamos cantando, e vamos se alegrando. Não é verdade? E isso são orações. A gente vai cantando e vai declarando orações, verdades espirituais que estão registradas na Bíblia. Isso por si só já é poderoso. Imagina quando isso começa a inspirar o seu espírito. Além. Porque você começa a orar aqui o Salmo, aí vai no verso de número 1. Vamos ler o Salmo 23? Juntos? Me ajuda aí, meu querido. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Vamos todo mundo juntos? Vamos conseguir ler? Eu leio o primeiro versículo e vocês depois o segundo. E assim sucessivamente. Amém? Então eu vou ler os ímpares e vocês vão ler os pares. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, até aqui nós ouvimos o que podemos dizer didaticamente um ensino, Senhor. Mas agora a Tua palavra foi liberada. Ela por si só tem poder para quebrar, libertar, curar, salvar. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a entendermos um pouco mais, Senhor, das verdades espirituais que existem nesse salmo. Doce Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, desfrutar um pouco mais daquilo que o Senhor tem através da Tua palavra, através desse salmo, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. O verso de número 1, nós vamos, como eu falei, nós vamos destrinchar esse salmo. Eu vou tentar ser breve para tentar chegar no fim, são apenas 6 versículos, mas nós vamos com calma ao mesmo tempo, amém? Pode sentar, Graça, se quiser, se precisar, a gente... Obrigado, que Deus te abençoe, e se quiser ficar em pé também não tem problema não. Verso de número 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Só nesse verso nós podemos aprender muitas coisas. A primeira coisa que Davi nos ensina é que existe um Senhor. Existe um Senhor, alguém poderoso, alguém no qual tem autoridade, tem poder. E o fato de Davi usar o termo o Senhor, é porque ele reconhece esse senhorio. Aleluia. E ele atribui esse senhorio a Deus. O fato de Davi reconhecer e iniciar essa oração com o Senhor, com essa expressão, o Senhor, ele está refletindo, ele está apontando para Deus, o seu senhorio, fonte de provisão e de segurança para ele e para nós também. Aleluia. Depois ele dá outra sentença: é o meu pastor. Você pode repetir comigo? É o meu pastor. Essa expressão, meu pastor, Davi, ele já afunila um pouco mais. Ele começa falando, o Senhor, parece algo mais distante. Sim ou não? Quando a gente fala, parece meio impessoal, o Senhor, mais impessoal, mais distante. Mas logo depois ele fala, é o meu, repita comigo, meu pastor. E ele aponta para uma intimidade, que ele não simplesmente conhecia esse Senhor de uma forma distante e longe. Não, ele conhecia esse Senhor, tinha o reconhecimento de autoridade e senhorio, mas também que ele tinha um vínculo próximo com ele. E Davi nos ensina 2 coisas logo de início aqui, que por mais que Deus seja Deus, nós temos total acesso a Ele. Aleluia. Davi tinha intimidade com Deus.
Davi era um homem que ficou conhecido, e é conhecido como alguém que era segundo o coração de Deus. E depois que ele fala isso, ele revela isso, ele abre o coração dele. O Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, ele está dizendo, existe alguém poderoso, um Senhor, e eu me submeto a esse senhorio, mas Ele não está distante a ponto de eu não ser íntimo dEle. Ele está próximo. E quando ele entende isso, quando existe essas duas visões, de que Deus é poderoso, Ele é Senhor, Ele é aquele que nós devemos seguir, nos submeter, mas também é aquele que nos quer perto, é aquele que quer ter um relacionamento conosco, é aquele que quer caminhar junto. E Davi entendeu isso, precisa haver essa dinâmica, e ele inicia esse salmo assim. E somente depois de ele dar essa afirmação, porque existe um ponto e uma vírgula aqui, português, ele não finalizou a sentença, mas tem uma pausa, mais prolongada, não é assim? Aí ele solta uma outra sentença, que somente quem tem revelação de um Deus poderoso e é íntimo dele, pode afirmar, de nada terei falta. A confiança que eu tenho de que nada vai me faltar, não importa o momento da vida que eu esteja vivendo, é o fato de eu ser íntimo e conhecer esse Deus. O fato de conhecer e ser próximo dele. Não existe ninguém que conheça esse Deus, porque o mundo conhece, mas não é íntimo. E o mundo carece da sua presença, ou seja, tem falta de Deus. Mas nós não. Pelo menos nós não deveríamos, né? Nós o conhecemos. Nós sabemos quem Ele é. E nós reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas. Aleluia! Logo, ao reconhecer esse senhorio, eu tenho que caminhar para o próximo passo, me tornar íntimo dEle. Fazer esse canal de ligação, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Porque nesse processo eu vou ter uma certeza: nada vai me faltar. E aqui nós não estamos falando, aqui Davi não está falando de dinheiro, de riqueza, de nada. Afinal, Davi era um rei. Ele está falando daquilo que realmente importa, a presença de Deus. Obviamente, dinheiro importa também. Comida importa, saúde importa. Mas você não tendo, nós não tendo a presença do Senhor, essas coisas não irão nos seguir. Obviamente tem um nível de responsabilidade em cada coisa, não temos tempo e eu não vou entrar nisso. Mas se nós tivermos esse entendimento, e Davi, ele começa essa poesia, esse salmo, escancarando isso. O Senhor é o meu pastor. Ele é grande, Ele é poderoso. Mas Ele é meu pastor. Eu sou amigo dEle. Ele me conhece. Eu sei quem Ele é. E Ele transpassa as minhas dores e as minhas alegrias. Os momentos transitórios do que eu vivo, Ele transpassa isso. E Ele me conhece por completo. E porque Ele me conhece por completo, e eu o conheço em partes, né? Porque nós o conhecemos, um dia nós o conheceremos por completo. Mas hoje o conhecemos em partes. E Davi já entendia isso. Aí ele pôde afirmar, ele solta um grito, uma convicção, repita comigo, convicção, de que nada vai faltar. Simplesmente porque ele tem isso. Simplesmente porque ele tem Deus. Simplesmente porque ele é íntimo de Deus.
e porque ele se submete ao senhorio dele. Ele tem uma convicção clara de que nada na vida dele vai faltar. Aleluia. Você entende isso? Se nós entendermos só isso, só o verso de número 1 já é suficiente para nós mudarmos o estado do Pará. Mas ele não para no verso de número 1. Ele continua. Verso de número 2. Me ajuda aí, Wendel, para o pessoal ir acompanhando. E se possível, pode ir deixando na tela, tá bom? Ele faz outra. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto a águas de descanso, ou águas tranquilas. Essa expressão que ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa figura que Davi usa, veja bem, antes de falar nisso, preciso lembrar algo. Davi, ele era o quê, além de rei? Alguém sabe me dizer? Pastor de ovelhas. E a descrição das figuras de linguagem que Davi utiliza nesse salmo é uma visão do pastoreio. Por isso que ele vai usar essa expressão bem aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Porque era algo do seu cotidiano. Então ele pega essa figura da juventude dele, quando ele ainda era pastor de ovelhas, do seu pai, lá em Belém. E ele fala isso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso aponta para algo, isso aponta para fonte de alimento, provisão, sustento e força. Mas veja bem, isso daqui é uma afirmação, depois que ele entende quem Deus é, de um relacionamento com Ele, e afirmar que nada vai faltar, e depois ele vai descrevendo isso. Essa certeza irrefutável faz ele continuar falando e destrinchando tudo aquilo que está no seu coração, toda essa segurança, toda esse preenchimento, porque se nada falta, ele está preenchido, não é verdade? E ele começa a falar, ele diz esses pastos verdejantes. Isso aponta para Davi, como eu falei, ele era um pastor. Certamente ele já havia passado, conduzido as ovelhas do seu pai por pastos muito verdes na região de Belém. E quando ele lembra disso, ele faz essa afirmação, reconhecendo o senhorio de quem? Daquele que ele começou falando, o Senhor. Porque quando ele faz essa afirmação, fazendo apontando para essa questão de provisão, sustento, de força, é reconhecendo que o Senhor o conduziu àquele lugar. Ele não foi por força própria. Ele não foi por sabedoria humana, ou porque ele já era um rei, ou conhecia a região. Não. Ele me faz repousar. Esse ele é uma referência ao Senhor. Vocês estão comigo aqui, igreja? E não é simplesmente a pastos verdejantes, ele faz uma outra afirmação. Na verdade, não são duas sentenças aqui, é uma só, porque tem o e, né? É uma soma. No português, o e é uma soma, né? É isso, é essa caixa e essa tela. Então é uma junção. Não é simplesmente esse lugar de provisão, de força, de sustento, de tranquilidade. É também um lugar de águas tranquilas.
que aponta para, além de provisão, descanso. Quantos jovens, quantas pessoas nós conhecemos que andam cansadas por aí? Gente dentro da igreja. Eu não estou falando do ímpio não, que não conhece a Deus. Esse daí necessita verdadeiramente. Mas quantos jovens, quantos adolescentes, nós sentamos, nós conversamos, e uma das coisas que nós percebemos, ou que eu percebo em algumas situações, é que anda cansado. E não fisicamente, porque está na flor da idade. Tem vigor físico, mas está cansado, porque ainda não conheceu o seu Criador, o seu Pai, porque ainda não conseguiu entender o básico do plano redentivo do Pai, através de Cristo. E isso vai desgastando, porque quando nós não compreendemos isso, vai desgastando, porque nós vamos caminhando, e parece que não flui, e isso vai gerando frustrações, isso vai gerando decepções, e isso vai trazendo um cansaço espiritual, que logo, logo gera uma apostasia, um abandono da fé. Somente aqueles que conhecem o Senhor, são íntimos dele, sabem que não vai faltar nada, conseguem descansar nele. Não é a minha e a sua força, não é o meu intelecto, não é o muito saber, não é porque eu subo aqui sábado sim ou sábado não. Não, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos encontrar esse lugar de pastos verdejantes para revigorar nossa força, nos alimentarmos de comida sólida, porque ali nós encontraremos provisão, ter sustento necessário, e também descansar no Senhor. Em tempos de crise, Deus também provê o sustento necessário e acalma o nosso coração, que anseia e necessita de algo. Ele dá descanso à mente angustiada. E isso reflete no corpo, que vai trazendo exaustão também. Ele traz conforto em todo o tempo, seja na bonança, seja no tempo de dificuldade. Aleluia. Verso de número 3, ele segue. Davi estava totalmente inspirado quando ele escreveu esse salmo. Ele segue, ele diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pensa num homem que conhecia aflições, era Davi. Perseguições, lutas, guerras, afinal ele era um grande guerreiro. Mas Davi, ele entende algo. Ele entende que somente Deus, repita comigo, somente Deus pode revigorar uma alma aflita e um coração atribulado. Você pode repetir isso mais uma vez? Somente Deus pode trazer vigor a uma alma aflita e um coração atribulado. Davi entendia isso. Leia os salmos de Davi. Depois casse aí nesses 150 salmos. Os salmos que Davi escreveu.
Uma certa vez, Davi totalmente angustiado, porque pecou. Ele vai orando, ele vai se humilhando, vai falar: crie em mim, Deus, restaure em mim, ó Deus, um coração puro. O homem estava, e reflete justamente isso, a sua alma estava aflita, o seu coração estava atribulado, mas no meio desse caos, o homem solta Deus, cria em mim, restaura um espírito, meu espírito, aparta de mim o teu espírito. Davi sabia o que ele estava falando, porque ele conhecia o Deus ao que ele servia. Deus dá alívio ao espírito quebrantado daqueles que seguem a sua voz de comando. Isso é muito importante. Davi era alguém que ouvia Deus. Quem aqui já ouviu aquela história, ou já leu na palavra, lá em Samuel? Agora não lembro se é 1º ou 2º Samuel, mas está no livro de Samuel. Quando Davi está perseguindo os amalequitas, e por conta que eles entraram e pegaram as mulheres, pegaram as coisas, fugiram, e os homens estavam quase matando ele, e ele estava aflito e angustiado, porque o povo: a culpa é tua. Quem lembra dessa história? A culpa é tua, Davi. E Davi ali, ele consulta ao Senhor. O que ele pede? Ele pede a estola sacerdotal, né? Pega ali, coloca, consulta o Senhor faz isso, faz aquilo outro. E ele vai. Depois, em outro momento, Davi poderia muito bem ter feito a mesma coisa que o Senhor em outrora tinha dado por direção, mas ele consulta novamente ao Senhor, porque para cada tempo existe uma direção. E o Senhor dá uma outra direção. Em vez de você confrontar desse jeito, você dá a volta. Davi ouvia Deus, porque ele conhecia ao Senhor. E nós precisamos isso, nós precisamos verdadeiramente ouvir os comandos do Senhor. Ouvir os comandos do Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele é o caminho, não é verdade? Sim ou não? Jesus, ele é o caminho. E é ele que nos conduz nesse caminho. Aleluia. Estou vendo o rosto de alguns de vocês. Eu tento decifrar o que está passando na mente. De cada um. Claro, obviamente é impossível. Mas eu fico aqui assim, meu Deus, será se eles estão comigo, estão compreendendo isso que nós estamos aprendendo nessa noite? Nós precisamos aprender a ouvir os comandos do Senhor, amém? Nós precisamos aprender a ouvir os comandos do Senhor. Aí, Davi termina o verso de número 13, vamos para o verso de número 4, quando ele diz assim: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, o famoso vale da sombra da morte, né? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso daqui é poderosíssimo. Essa primeira parte do texto, quando ele fala, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou o vale das sombras da morte. Quem já ouviu falar desse bendito vale? Só tu, André. Conta depois para tuas amigas, e tu diz para elas. Quem nunca ouviu falar desse vale? Ouvir falar é uma coisa, irmão, passar por ele é outra. Davi era fenomenal.
Davi, ele tinha uma convicção do seu tempo de lutas, dos desertos, das tristezas, das perseguições. Ele tinha essa convicção de que tudo isso é passageiro. Que até mesmo o perigo da morte iminente pode chegar. Afinal, ele vivia em tempos de guerra. Veja bem, Davi, ele não vivia numa época tranquila de paz que nem nós vivemos. Ele vivia em um tempo de guerra, no qual o reino de Israel estava se expandindo. Foi Davi que conquistou quase todo o império de Israel da época e estabeleceu um reino forte. Foi Davi. E Davi, ele vivia nesse dia após dia, ele dormia e acordava nesse perigo de morte. E ele fala, ele sabe disso, porque ele viveu perseguição, ele viveu tristezas. Davi ficou muito triste, por exemplo, quando Jonatas morreu. Quando Saul, o seu maior perseguidor, morreu. A Bíblia faz questão de registrar isso, que ele sentiu tristeza. E Davi não vivia, irmãos, em lugares maravilhosos que nem essa cadeirinha que vocês estão sentados, não. Alguns salmos de Davi são descritos no meio do deserto. E ele tinha essa convicção que mesmo que ele caminhasse por esses lugares sombrios, e que a morte podia sim chegar a qualquer momento para ele, a sua fé, a sua confiança em Deus era inabalável. E ele não temia, mesmo que essa estação chegasse. Ele não temia. Davi tinha uma convicção, uma fé tão grande em Deus, que mesmo que ele enfrentasse a morte, e ele enfrentava diariamente nas guerras, mesmo que essa estação de dificuldade, desertos, lutas, perseguições e até mesmo a morte chegasse, ele não a temia. Porque quando nós estamos em Deus, nós sabemos quem Deus é para nós e em nós, irmãos, a morte é lucro. Se eu estou em Deus, claro, ninguém quer morrer. Eu não quero morrer, eu quero desfrutar da minha família, minha esposa, meus filhos. Se o Senhor permitir não voltar antes, meus netos. Quem sabe até meus bisnetos. Não sei, né? Tive já meu primogênito que completa hoje 7 anos. Já tive com 28, 30 anos. Difícil, né? Chegar lá para ver o bisneto. A matemática fica meio difícil de chegar lá, né? Mas o Senhor é bom, né? Quem sabe? Mas netos eu quero. Davi, ele não temia essas coisas. Porque para ele, por mais que ele viveu tantos anos antes do apóstolo Paulo, eu acredito que Davi morrer era lucro. O tanto que ele conhecia Deus, o tanto que ele era íntimo do Senhor. Se ele morresse, era Cristo, apesar de Cristo ainda não ter se revelado na sua época. Essa escuridão desse vale tenebroso, essa palavra é difícil, é tenebroso. Quebrar o gelo que o pessoal está meio... Essa escuridão, essa
essas densas trevas que envolvem esses ambientes, esses lugares, essas situações, essas perseguições, essas dores. Ela pode ter origem em vários lugares, irmãos. Basta você parar um pouquinho e refletir sobre a sua própria vida. E ela pode ser de causas naturais, de alguma doença, luto pela morte de alguém. Ou causas espirituais, perseguição, destruição, sofrimento, ou até mesmo setas por conta de brechas que foram abertas, ou por pessoas más, ou os famosos homens maus, que a Bíblia cita, que são usados pelo cão mesmo para infernizar a nossa vida. Davi, ele não temia nenhuma dessas situações. E só quem tem intimidade, só quem conhece verdadeiramente, só quem caminha com o Senhor, tem essa, não teme esse vale. Obviamente, ninguém quer passar por ele. Obviamente, ninguém quer passar por uma situação de estar lutando pela sua própria vida. Ninguém. Eu não quero. A minha esposa não queria, mas passou. A minha filha, que nem chegado nesse mundo tinha ainda, não queria. Olha, ela é um bebê ainda. A Karen está lutando com ela ali atrás. Um bebê ainda, não tinha escolha, não tem nem a consciência para poder escolher o sim ou não. Passou 31 dias, fora os dias que nós não sabíamos do sofrimento fetal, né, bebê? Deus, ele é bom. Davi conhecia a bondade desse Deus que foi expressada na minha casa dessa forma. Davi conhecia. E ele não temia, não importa o nível de luta e de batalha que ele passaria. Deus sabia que Deus nunca o deixaria, nem o abandonaria. Ele conhecia esse atributo desse Deus, fiel. Davi tinha convicção que Deus, o seu Senhor, que ele inicia falando nesse salmo, era fiel. Que mesmo passando por dificuldades e lutas tão pesadas, ele nunca o deixaria e nem o desampararia. Esse vale sombrio, ele pode ser comparado a inúmeras situações que nós passamos na nossa vida. Momentos terríveis, e quantas talvez você possa estar lembrando aí, conforme eu estou falando. E isso revela a nossa vulnerabilidade para nós mesmos. Porque às vezes quando está tudo bem, não é verdade? Quando está tudo bem, ninguém lembra da gripe, que é uma adversidade, uma doença simples. Ninguém lembra dessas coisas, porque na alegria, quando está tudo bem, alegria, gozo, isso está ótimo, é maravilhoso, tem essa estação também. Mas quando chega a estação da dor, do luto, da tristeza, da crise, que Davi, ele exemplifica falando desse vale sombrio, vale da sombra da morte. Ele nos mostra, quando nós passamos por essas estações, ele nos mostra a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, o quão limitado nós somos. O quanto nós precisamos de pessoas, de amigos, de homens e mulheres de Deus,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele continua, né? Depois que ele passa por esse bendito vale, vírgula, daquela pausa, uma respirada, ele solta essa expressão: eu não temerei perigo algum. Está nessa versão: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, ele tinha tanta convicção que, por mais difícil que fosse a sua luta, a sua batalha, o momento de vida que ele estivesse passando, a presença de Deus sempre traria a ele segurança, proteção, e ainda que ele estivesse enfrentando perigos de morte. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos ter essa certeza que não importa o momento que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele traz segurança, traz paz. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aí ele vai falar algo interessante, nesse mesmo verso ainda. Ele vai falar: a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado são dois símbolos, são duas coisas totalmente distintas. A vara e o cajado do pastor, eles eram instrumentos utilizados para proteger, contar, guiar, resgatar as suas ovelhas. Isso é um instrumento de trabalho do pastor. Como eu falei lá no início, o pastor, Davi, era pastor de ovelhas. Ele foi pastor de ovelhas também. E ele usa esse instrumento de trabalho do pastor para apontar duas coisas. Primeira coisa, a vara. A vara, ela é um símbolo, ela aponta, é um símbolo de poder, de autoridade. Ela serve para defender, também para atacar. Com ela, ele defendia e ameaçava os predadores, ou os ladrões, e afastava os adversários das suas ovelhas, do seu rebanho. E o cajado, que é o outro instrumento que ele utiliza nesse verso, o cajado é um instrumento que ele tem pontas arqueadas, né? Quem já viu nos filmes aqueles cajadinhos que parece um ser deitado, com um gancho, de uma forma de um gancho, que ele servia para contar as suas ovelhas, fisgar quando elas caíam em um buraco, e também para corrigir quando elas eram desobedientes. Com o cajado, o pastor impedia devagar para longe o seu rebanho, que seu rebanho ficasse aleatoriamente longe demais, ou de se aventurar por caminhos perigosos. Nos dois sentidos, seja na vara ou do cajado, há consolo e proteção. É isso que Davi estava falando. A vara e o cajado traz proteção e consolo. E eu acrescentaria agora que me veio correção. Tem horas que nós precisamos ser corrigidos pelo nosso Senhor. E Davi foi um homem que foi conhecido por amar a correção de Deus. Deixa eu ver nosso horário. Aí, vamos entrar no verso de número 5. Aleluia. Vocês estão comigo aqui? De verdade. Fica de pé aí, todo mundo. Vou fazer um negocinho aqui. Se você pode. Sei que vai acabar vai dificultar a logística de algumas pessoas, né? Dá uma esticada aí, aquela, né? Isso, que nem o Isaac fez ali, levantou os dois braços para cima,
Deu uma melhorada agora? Aleluia. Pode sentar, vamos continuar. Ele, no verso de número 5, ele vai falar assim: preparas um banquete perante mim. Ou, vamos ler na versão que está aqui. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Isso daqui é poderosíssimo. Quando Davi, ele vai... Eu acredito que propositalmente ele vai mudar a conjectura ou as figuras que ele utiliza do pastor para uma simbologia de casa. A partir do verso de número 5, até o verso de número 5, ele está falando como se ele fosse um pastor, literalmente, né? Ele usa analogias, figuras, símbolos. Mas a partir do verso de número 5, ele altera esses símbolos. Ele vai agora usar instrumentos, símbolos que nós vemos de forma comum dentro de uma casa. Você já tinha parado para perceber isso quando lia Salmo de número 23? Não, né? Eu estou abrindo os seus olhos para isso, porque muda a nossa visão quando nós começamos a perceber algumas coisas. Vamos lá. Ele vai falar: preparas o quê? Uma mesa. Tem mesa no campo? Tem mesa lá, estou aqui, cheio de ovelhas, tem 100 ovelhas aqui. Tem a mesa lá no meio do campo, lá para as ovelhas sentar e almoçar? Não existe isso. Vocês entendem? Ele muda os símbolos, ele muda, aqui ele já traz ele vai trazer para o ambiente de casa. A partir desse verso de número 5, ele fala: preparas uma mesa à vista dos meus inimigos, ou na presença dos meus inimigos. Davi, eu acredito que propositalmente, ele muda a simbologia de Deus como um pastor, para um Deus que é anfitrião, que recebe a mim e a você na sua casa. Você já parou para ver isso? Você já percebeu isso quando leu o Salmo 23? Ele é um Deus, não só um Deus que é pastor, mas Ele é um Deus que nos recebe, que é Pai, nos recebe na sua casa. E Davi, ele via isso, ele tinha isso muito claro. Porque nós sabemos a simbologia da mesa, é falado aqui, tem sido ensinado, e vocês mulheres vão ter uma conferência para falar 3 dias sobre a bendita mesa. Eu não vou entrar na mesa aqui agora, que já estamos em outubro, né? Daqui a alguns dias vocês vão se fartar de mesa. Não vou entrar na questão da mesa. Mas só que vocês entendam isso, e quando vocês estiverem lendo o Salmo 23 mais uma vez, vocês se lembram: uau, Deus, Ele é um anfitrião, Ele quer, afinal, Jesus veio, e Jesus voltou, e qual é uma das promessas, lá em Salmo de número 6, se eu não me engano, 14, a partir dali vai ser número 14, João, qual é uma das promessas que Jesus, lá no capítulo, lá no livro de João, faz, quando ele vai falar, tem até uma música que é conhecida, gente. Ele fala: eu irei. Fala, cadê o microfone? É uma das promessas, que é justamente isso que Davi já entendia. Fala aí, Grazi. Eugênio, o do dirigente, por favor.
Ah, tá. Bugou. Aí Deus fala, eu vou preparar-vos um lugar, depois voltarei e vos levarei comigo. Para mim mesmo. É isso que, gente, Davi, lá atrás, veio, já via, já percebia, já tinha entendido, que Deus, Ele é um Deus com uma casa muito grande, né? E Ele está ali aguardando a nossa chegada. Davi, ele já tinha percebido isso, ele muda a analogia que ele já está preparando, no meio dos meus inimigos, é uma mesa. A providência divina, que é a ação de Deus conduzir todos os acontecimentos, considera a percepção daquilo que necessitamos. Não importa qual seja a ação maliciosa dos inimigos, ela não será capaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Essa figura, gente, se eu parasse aqui nesse verso de número 5, para falar dessa figura, dessas figuras que surgem nesse verso, que é a mesa, ao cálice e à unção. Isso daqui daria uma conferência, só para falar desse versículo de número 5. Para falar sobre a mesa, o cálice e a unção. Porque o que ele vai falar, né, logo depois, tem a mesa, prepara os inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e depois que é ungido, o que é que vai transbordar? O cálice. Mas isso nós vamos continuar depois, amém? Nós continuaremos a partir do verso de número 5. Sábado que vem, ou na próxima vez que eu subir aqui, eu prometo para vocês que eu termino essa palavra. Eu imaginei que não ia dar de terminar. Eu já imaginava lá do início. Porque eu queria destrinchar versículo por versículo. E nós vamos continuar, amém? Verso de Salmo de número 5, Salmo de 23, a partir do verso número 5, vai ficar para a próxima. Por conta do nosso horário, tá bom? Posso não. Pastor briga. O pastor ele vai falar assim, não pode, meu filho. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Verdadeiramente. O verso de número 5 e o verso de número 6 nós vamos continuar numa próxima oportunidade, amém? Ainda tinha aqui, pelo menos, é muito símbolo. Tem um símbolo da mesa, né? Que eu falei, eu não vou me ater muito nele, mas eu quero falar um pouco sobre a mesa. Tem o óleo, né? Que é uma figura de quem? O óleo? Alguém chuta? Tem um cálice. Aí vai falar de muita coisa. Amém, gente? Então guarde o seu coração. Como eu falei, nessa noite eu queria ser didático, né? É uma pregação / escola, né? Mas se estivesse aqui, e a gente vai continuar na próxima oportunidade que eu subir aqui, eu prometo para vocês que eu concluo ela, tá bom? Eu não sei se será na próxima semana, porque eu não sei se vocês já perceberam, a líder de vocês voltou, ela está querendo oportunidade também. Eu não sei, né? Mas talvez você aí, ou essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhada para ela aí. Possa estar aqui também sábado que vem, está querendo uma oportunidade. Diga assim, amém, irmão. Eu estou vendo ali aquele grupo de pregadores, né? Tem uns rostinhos daqui, lá, né? Vamos lá, vamos chegar lá. Aleluia. Eu quero ser prático. Antes de a gente adorar, eu queria perguntar
Não queria, na verdade, terminar esse culto sem fazer essa pergunta, né? Eu sei que nós temos alguns visitantes e talvez no decorrer da palavra, até onde a gente conseguiu chegar nessa noite, você tenha compreendido um pouco daquilo que o Senhor é na vida de Davi e o quanto isso impacta a nossa vida hoje. Como eu disse lá no verso de número 1 do Salmo 23, Davi era alguém que conhecia Deus e era íntimo dele. E quando ele tinha essa relação de conhecer e se submeter à sua vontade, ao seu plano eterno, nada faltava na vida dele. E nós, a partir daí, nos discorremos. E eu queria fazer um convite para você, que caso ainda não tenha tomado essa decisão, se você deseja, se você quer aceitar Jesus como único, suficiente,